Olá, turminha do sexto ano. Vamos aí para mais uma aula sobre múltiplos e divisores, certo? Aí da unidade 7, apostila CEF. Vamos lá, na aula passada eu falei de dos múltiplos de 3. Agora nós vamos para os múltiplos de 4. Um número é divisível por 4 quando os dois últimos algarismos da direita forem zero ou formarem um número divisível por 4. Veja aqui a sequência dos múltiplos de 4, é 0, 4, 8, 12, ou seja, de 4 em 4, certo? O próximo seria 16, depois 20. Aí, alguns exemplos aí dos múltiplos de 4, certo? Que tem que terminar em 0, 0, certo? Então, esses números aqui são divisíveis por 4. Por quê? A regra dos múltiplos de 4, ou seja, dos números divisíveis por 4, tem que terminar em 0, 0, ou dois últimos algarismos da direita tem que ser divisível por 4. Então, o 100 terminou em 0, 0, o 200 em 0, 0, o 1840 é 40, os dois últimos algarismos da direita, dá para dividir por 4, 2560, 60, divide por 4. Então, eu já deixei destacado de vermelho aí para vocês terem ideia de quando que o número é divisível por 4. Só olha para os dois últimos algarismos. Eu não estou pedindo para vocês dividir por 4, é para vocês analisar se esse número, certo? Se esse número aqui dá para dividir por 4, se esse outro também. Então, todos aqui dá. Por quê? Terminam em 00, 00, 40 e 60. Tudo bem? Então, vamos para os múltiplos de 6. Quando que um número é divisível por 6? Vamos lá, então. Vamos analisar quando que um número é divisível por 6. O número é divisível por 6 quando for divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Observa a sequência dos múltiplos de 6. Vamos lá, os múltiplos de 6. Vamos observar a sequência dos múltiplos de 6. Os múltiplos sempre começam com 0. Então, 0, 6, 12, 18, 24, 30, de 6 em 6. Certo? Então, vamos aqui para os exemplos para ver quando que um número é divisível por 6. Primeiro, ele tem que ser divisível por 2. Para ser divisível por 2, tem que ser par. Esse número é par? É porque terminou o último algarismo aqui, ou seja, terminou com o 2. Algarismo 2. Então, ele é par, já satisfaz uma parte. Agora, vamos ver se ele é divisível por 3. Vamos ver. Quando que o número é divisível por 3? Eu vou ter que somar os algarismos, ou seja, 7 mais 3 mais 2. Está aqui embaixo. 7 mais 3 mais 2. Deu 12, certo? Opa, a soma deu 12. 12 é múltiplo de 3? Sim. Opa, então satisfaz as duas coisas. Ele é divisível por 2 porque é par, e ele é divisível por 3 porque a soma dos algarismos também é divisível por 3. Portanto, esse número é divisível por 6. Certo? Agora vamos para o 864 aqui. Ó. Será que ele é múltiplo de 6? Ou seja, será que ele é divisível por 6? Vamos tentar, então. Ele é par. Muito bem. Se ele é par, certo? Significa que ele é divisível por 2. Tá aqui. O número 864 é par, pois ele é divisível por 2. Muito bem. A primeira parte está certo. Ele é par divisível por 2. Agora vamos verificar se o 864 é divisível por 3. Como que eu verifico? Eu vou somar 8 mais 6 mais 4. Dá 8, 6, 14, 8 mais 6, 14, mais 4, 18, pois o 18 é múltiplo de 3. Então, vamos verificar. Ele é par e ele é divisível por 3. Se ele é par, ou seja, ele é divisível por 2 e divisível por 3, automaticamente ele é divisível por 6. Tudo bem? Nessa explicação dos múltiplos de 6, dos divisores de 6 aí. Agora vamos para os múltiplos de 5. Um número é divisível por 5 quando terminar em 5 ou 0. Ou seja, o último algarismo, ou seja, o último algarismo da direita por 5 ou 0. Está aqui embaixo, veja a sequência dos múltiplos de 5. 0, 5, 10, 15, 20, de 5 em 5. Certo? Vamos aí para alguns exemplos dos múltiplos de 5. O último algarismo tem que ser o quê? 0 ou 5. Certo? Tanto faz o 0 como o 5. Olha os exemplos aqui. O A, 535. O último algarismo é 5. Ou seja, ele é múltiplo de 5. Ele é divisível por 5.
A letra B, o 15.680, o último algarismo é 0, ou seja, ele é múltiplo de 5, ele é divisível por 5. E o 900, terminou em 0, também é divisível por 5, certo? E o último aqui, que é o 125.695, certo? Então, ele é múltiplo de 5, ou seja, é divisível por 5 e terminou em 5. Tudo bem? Então, é super fácil perceber aí quando o número é divisível por 5. Lembrando, não é para dividir por 5, é só para a gente ficar sabendo quando que ele dá uma divisão exata por 5. Aí, agora, os múltiplos de 9. Para sabermos se um número é divisível por 9, basta somarmos os algarismos do número. Se o resultado for um múltiplo de 9, o número é divisível por 9. Veja a sequência dos múltiplos de 9. 0, 9, 18, 27, ou seja, de 9 em 9. Vamos aqui para o primeiro exemplo. Será que esse número é divisível por 9? Eu vou ter que somar 9 mais 3, mais 4, mais 5, mais 3, mais 2, mais 1. Se a soma der para dividir por 9, esse número também é divisível por 9. Certo? Então, vamos ver aqui como que ficou. Olha, somamos os algarismos, 9 mais 3, mais 4, mais 5, mais 3, mais 2, mais 1, deu 27. 27 é múltiplo de 9. Está na tabuada do 9? Sim, que é 3 vezes 9. Ou seja, então esse número é múltiplo de 10, certo? Agora vamos para o próximo. A letra B, 5.124. Esse número é múltiplo de 9, ou seja, é divisível por 9. Somamos os algarismos, certo? Os algarismos aí, ó. Opa, perdão, repeti o algarismo 2 vezes. 5 mais 1 mais 2 mais 4. Deu 12 a soma dos algarismos, pois o 12 não é múltiplo de 9. Então, 5.124 não dá para dividir por 9. Por que não dá para dividir por 9? Porque a soma deu 12 e 12 não está na tabuada do 9. Certo? Agora nós vamos aí para os múltiplos de 10. O número é divisível por 10 quando terminar em 0, somente em 0. Não adianta você ter lá 155, terminou em 5, o último algarismo é 5, então não dá para dividir por 10. Tem que ser 0 o último algarismo. Veja a sequência dos múltiplos de 10. 0, 10, 20, 30 e aí daí por diante, né? De 10 em 10. Sempre começando pelo 0. Lembrando que os múltiplos são infinitos. Vamos ver os exemplos aí dos múltiplos de 10. Olha o último algarismo, não tem que ser 0, então 1.500. O último algarismo é 0. A letra B, 5.050. O último algarismo é 0. A letra C, 22.459.500. 459.500. O último algarismo é 0. Lembra, não é para ficar dividindo por 10. É só para saber se esse número, quando você dividir ele por 10, dá uma divisão exata, resta 0. Tudo bem aí? Mais fácil, praticamente um dos mais fáceis, os múltiplos de 10. Agora, os múltiplos de 7, que não tem na apostila, mas eu vou comentar um pouco, né? Dos múltiplos de 7, os números divisíveis por 7 não está na apostila, mas é bom a gente ter uma ideia. O número é múltiplo de 7 ser e somente ser o número obtido ao calcular a diferença entre o dobro do último algarismo e o restante do número original também for. Puxa vida, complicado. Sim, veja a sequência dos múltiplos de 7. 0, 7, 14, 21, 28 e de 7 em 7. Lembrando que começa sempre pelo 0 e vai até o infinito, né? Ele é infinito. Aí, os exemplos aqui. Vamos tentar entender o que é o múltiplo de 7. O que é um número divisível por 7 aqui. Olha aí, 483 é múltiplo de 7. Pois, eu vou pegar o 48, certo? Depois, menos quem? 2 vezes o 3, o último algarismo. Então, fica 48 menos 6. 48 menos 6 dá 42. Aí eu pergunto, 42 está na tabuada do 7? Sim. Esse número é múltiplo de 7. Regrinha chata para fazer. 693 é múltiplo de 7. Aí vou fazer a mesma regrinha. Pego 69 menos 2 vezes o 3. Tá aqui. 69 menos 2 vezes o 3. 69 menos 6, que 2 vezes 3 é 6.
dá 63. Pergunta, o 63 está na tabuada do 7? Sim. Certo? Então, ele é múltiplo de 3, ou múltiplo de 7. A letra C é o 3.535. É múltiplo de 7? Pois, vamos fazer a mesma regrinha. Já sabemos que ele é múltiplo de 7, afirmação. Então, vou pegar 353, ó. Estou aqui, marquei 353 menos 2 vezes o 5, tá? Aqui na frente. Então, fica 343, certo? Pego o 35 menos 2 vezes 5. Ó. Então, aqui fica 353 menos 10, que dá 343. Esse 343 eu não sei se é múltiplo de 7. O número não está alto ainda. Repete o processo. Como que eu vou repetir o processo? 34 menos 2 vezes o 3. Está aqui, ó. 34 menos 2 vezes o 3. Certo? Então, 34 menos 6, que dá 28. Agora eu sei que 28 é múltiplo de 7, ó. Está na sequência dos múltiplos de 7. Portanto, ele é divisível por 7. Quem é divisível por 7? O 3.535. É uma regrinha um pouco mais chata. Certo? Então, nós vamos para os múltiplos de 8. Vamos lá, múltiplos de 8. Um número natural é divisível por 8 quando termina em 000, ou seja, os 3 últimos algarismos, certo, da direita forem 0. Ou quando o número formado pelos 3 últimos algarismos da direita for divisível por 8. Veja a sequência dos múltiplos de 8. Lembrando de múltiplo de 8 é de 8 em 8, 0, 8, 16, 24, 32, certo? E daí depois 40, de 8 em 8. Agora veja aqui alguns exemplos dos múltiplos de 8, dos números divisíveis por 8. Ó. Não tem que ter os 3 últimos algarismos da direita, tem que ser 0, 0? Está aqui, 0, 0, 0. É divisível por 8 porque termina em 0, 0, 0. E também pode ser diferente de 0. Eu peguei aqui 0,32, o 12.032, 0,32. Os 3 últimos algarismos dá para dividir por 8 e o 32 está na tabuada do 8, certo? Então, nós vamos... Espero que vocês tenham entendido um pouco dos múltiplos e agora eu vou fazer um comentário aí, certo? Dos exercícios da apostila CF, tá bom? Então, vamos lá para os comentários. Então, pessoal, e na página 131, exercício de número 1, vamos marcar aí o X, assinale-os. Quais números a seguir são divisíveis por 4? Lembra na explicação do professor, tem que terminar em 0, 0, ou os 2 últimos algarismos for divisível por 4. Olha aqui o 36 e o 0, 0, certo? Então, a A e a B é divisível por 4. O número, agora o exercício 2, o número é divisível por 6 quando for divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Já expliquei. Quando que ele é divisível por 2? Quando ele for par. Vamos aqui na letra A. Quando ele é divisível por 3? Quando a soma for divisível por 3. Soma de quem? Dos algarismos. 9 mais 8 é 17. 17 não divide por 3. Então, a letra A, vocês não vão marcar X nenhum. Certo? Não vão assinalar nada. E aí, pode descartar os ímpares. Por que eu vou descartar os números ímpares? 321 é um número ímpar, terminou em 1. O último algarismo é 1. Porque não é divisível por 2. Certo? Aí vocês vão na letra C. 5 mais 6 é 11. 11 mais 4 dá 14. Opa, 14 é divisível. Perdão, aqui é 15. 5, 11, 11 com mais 4, 15. Eu já sei que ele é par, ele é divisível por 2. Agora tem que ver se ele é divisível por 3. Eu somei agora. 5 mais 6 é 11, 11 com mais 4, 15. Então, esse você pode marcar X, que ele é divisível por 6, porque ele divide por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Certo? Então, vamos para o número 3. Todos esses números são divisíveis por 5. Opa, já falei a divisibilidade por 5. Tem que acontecer o quê? O último algarismo tem que ser 5 ou 0. Já está afirmando que esses são divisíveis por 5. E aqui embaixo tem uma lista que não são divisíveis por 5, que é o 34, o último algarismo é 4, o 9021, que é divisível por
termina em 1, então ele não divide por 5, tem que terminar em 5, ou 0, 433 ou 14. Agora aqui tem que escrever um pouquinho. Encontro algumas características dos números que são divisíveis por 5. Escreva no espaço abaixo. Quando que o número é divisível por 5? Já falei. Tem que terminar em 0 ou 5, um dos dois números. O último algarismo da direita. Exercício de número 4. Dos números abaixo, quais são divisíveis por 5? Opa, tem que terminar em 0 e 5, certo? Então, marca o X aí, assinala com X aqueles que são divisíveis por 5. Na número 5, quais dos números abaixo são divisíveis por 10? Para ser divisível por 10, o último algarismo da direita tem que ser 0. Aí a número 6. Observando o que foi feito no exercício anterior, o que você poderia afirmar sobre as características de um número divisível por 10? Opa, quando que é divisível por 10? Quando o último algarismo da direita for 0. Certo? Aí nós vamos para o exercício de número 7. Agora, verifique se os números abaixo são divisíveis por 9. Quando que um número é divisível por 9? Veja, a mesma regra da divisibilidade lá do 3, dos múltiplos de 3. Eu vou somar os algarismos. Então, 9 mais 3 mais 4 mais 5 mais 3 mais 2 mais 1. A soma deu 27. E o 27 é múltiplo de 9. Ou seja, ele é divisível por 9. Se ele é divisível por 9, esse número, 9.345.321, é divisível por 9 também. Então, assinala aí com X aqueles números divisíveis por 9. Certo? Agora nós vamos aqui as atividades de casa. Olha, atividade para casa, todas são para casa, né? Então, vamos aqui no exercício de número 1. Qual o maior número de 5 algarismos divisível por 3? Certo? 5 algarismos, 99.999 é de 5 algarismos. E se 99.999 é divisível por 3? Soma os algarismos. Exercício de número 2. Qualquer número natural é divisível por 1? Você consegue dividir qualquer número por 1? Sim ou não? Exercício de número 3. O número 1230C. Esse C pode ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9. É divisível por 4? Qual é divisível por 4? Qual o valor de C? Se você colocar um 0 no lugar do C, fica 1230. Esse 1230 é divisível por 4? Se for, beleza, C vale 0. Se não for, você vai por 1. Se eu colocar 1, fica 31 aqui no final. É 12.231. É divisível por 4? Então, vamos tentando até encontrar o valor de C. 4. Vamos lá para o exercício 4. Qual o maior número de 3 algarismos que, ao mesmo tempo, é múltiplo de 6 e 9? Opa, tem que ser múltiplo de 6 e 9. Então, vocês vão achar lá qual é o de 3 algarismos. Então, o maior número de 3 algarismos é 999. 999. Será que ele é múltiplo de 6? Não, porque ele é ímpar. Então, já descarto. Tem que ser múltiplo de 6 e de 9. Então, vamos lá para 998, para ver se é múltiplo de 6 e de 9. Certo? 6 e 9. Se não, vocês vão ter, vai abaixando o número. 999 não é 998, 997. Vão tentando. Número 5. Qual o maior número de 5 algarismos divisível por 4 e por 3? E qual é o menor? O de 5 algarismos eu já falei no exercício de número 1, qual é o maior? 99.999. Então, será que é divisível por 4? Termina em 99. E por 3? Tem que ser divisível pelos dois ao mesmo tempo, né? E qual é o menor de 5 algarismos? Então, já tem exercício parecido com esse aí, até no conteúdo anterior lá da divisibilidade, ou seja, dos múltiplos de 3, também tinha exercício parecido com esse aí. No exercício número 6, indique entre os números abaixo em quais a divisão por 2, 3, 4, 6, 5, 6, 9 e 10 é exata. Então, eu vou indicar aqui, 345. Ele é divisível por 2? É exato, ele é ímpar.
Então, não é. Ele é divisível por 3? Vamos lá ver. 345 somando 3 com mais 4 dá 7. 7 mais 5, 12. Opa, ele é por 3. Então, você coloca aqui, entre parênteses, é o 3. Vamos ver se ele é por 4. Se ele é divisível por 4. Para ser divisível por 4, os dois últimos algarismos têm que ser divisível por 4. 45 não está na tabuada do 4. Então, pulo o 4, vai por 5. Ele é divisível por 5, terminou em 5. Então, opa, já coloquei 3,5. Agora vamos ver se é divisível por 6. Não, porque se é divisível por 6, tem que ser por 2. E ele é ímpar, então não dá. Será que ele é divisível por 9? Soma 3 mais 4, 7, com mais 5, 12. 12 não divide por 9, então não é. E será que ele é divisível por 10? Tem que terminar em 0. Terminando o quê? 5. Então, não é. Então, só vai ficar dentro do parênteses quem? 3 e 5. Tudo bem? O exercício de número 6 é um pouquinho mais difícil. O exercício 7 é bem interessante. Minha mãe instalou em nossa árvore de Natal 3 conjuntos de luminosos. O primeiro pisca de 3 em 3 segundos. O segundo de 4 em 4 e o terceiro de 5 em 5. Eles acabaram de piscar todos juntos. Depois de quanto tempo isso vai acontecer de novo? Então, vamos. Eu vou achar os múltiplos de 3, os múltiplos de 4 e os múltiplos de 5. Então, na primeira linha, nós vamos aqui achar os múltiplos de 3. Quem são os múltiplos de 3? 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 e daí por diante. Quem são os múltiplos de 4 na segunda linha? Vocês vão colocar aqui na resposta. Na segunda linha, os múltiplos de 4. 0, 4, 8, 12, 16 e daí por diante de 4 em 4. E na terceira linha, vocês vão colocar os múltiplos de 5. 0, 5, 15, 20, 25. Quando vocês encontrar o mesmo número, certo? Quando ocorrer o mesmo número, os múltiplos de 3, 4 e 5. Por exemplo, se eu acho no múltiplo de 3 o 35. Aí eu chego nos múltiplos de 4, acho 35. Eu chego nos múltiplos de 5, acho 35. Então, daqui a 35 segundos, ia piscar junto de novo. Mas não é essa a resposta, é apenas a explicação. Vocês vão achar, vão fazer os múltiplos até encontrar o mesmo número nas três linhas, nos três múltiplos aí, que é de 3, de 4 e de 5. Certo? Então, espero que vocês aí tenham entendido a explicação aí dos critérios de divisibilidade, né? Certo? Então, boa aula para todos. Tente fazer os exercícios, certo? Muito obrigado aí pela atenção.